Olá, amigos. Hoje é domingo, 27 de novembro de 2022. Começa o tempo litúrgico do Advento. É um tempo muito especial para nós cristãos, no calendário cristão, tempo de preparação para a celebração do nascimento do próprio Deus que se fez homem e veio até nós para a nossa salvação. Este acontecimento é fundamento da nossa fé, assim como o da ressurreição no domingo da Páscoa, domingo de Páscoa. O fato é que hoje Jesus continua assim desconhecido por muitos, inclusive que se dizem cristãos, mas que pouco fazem para buscar no Senhor da vida a força que precisamos para os desafios de cada dia e sempre renovados pela fé. Afirmamos também a esperança no seu retorno glorioso, sim, porque ele voltará em poder e glória para o juízo final e a acolhida daqueles que o amam no seu reino, a casa do Senhor, que nos fala o salmo de hoje. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esta questão da casa é realmente muito significativa. A casa do Senhor é a morada definitiva, a qual todos nós estamos destinados, como o filho pródigo, contrito, retornou à casa do Pai. E este caminho de volta é o que todos nós somos chamados a fazer, em todo qualquer tempo, em toda época, em toda cultura, em todos os povos. Cada pessoa, em cada época, em cada geração, é chamada a percorrer esse caminho de volta. É o que todos nós somos chamados a fazer para encontrar esta alegria que nos fala o Salmo. A paz e alegria que são bens celestiais. E a gente sabe que a primeira vinda de Jesus, nascido na manjedoura, foi na fragilidade e na humildade. Mas o seu retorno, como a gente crê, será com todo o poder daquele que é o Senhor da história. Então, ele que vai ter a palavra final de tudo isso. E vai fazer, depois, a divisão dos que trabalharam pelo reino e dos que trabalharam contra o reino. Depois, ele que vai dar a palavra final e vai fazer a distinção. A gente sabe crer que é isso que vai acontecer. Agora, o desconhecimento sobre Jesus hoje não é nem tanto sobre os fatos da sua vida, mas o que acontece é assim, o que houve é que desde a Renascença, século XVI, através da filologia principalmente, começou ali, no campo da linguagem, que começou assim um processo de destruição da verdade natural e divina. Por isso que eu sempre falo que foi significativo ao longo da história a definição dos dogmas cristológicos terem sido definidos antes da Renascença, antes do século XVI. Então, no final do século XIX, também, sob a influência do positivismo e tantas outras influências, a gente teve, assim, o chamado método histórico crítico, que foi aplicado à Sagrada Escritura. Então, vários estudos começaram a surgir, e de lá para cá, esses estudos começaram a surgir com essa influência do método histórico crítico e outras influências. E aí o que aconteceu? Foram deixando de lado, cada vez mais, o caráter revelado da Sagrada Escritura. Caráter revelado. E também a divindade de Cristo. É isso que aconteceu. E daí esse crescente eclipse que foi vindo, foi se acentuando, chegou ao século XX, começo do século XXI, esse eclipse que a gente está vendo, eclipse, sobre o entendimento desse caráter revelado e da divindade de Cristo. Por isso aí
que a gente está vendo, as generalizações, os reducionismos, os relativismos, os estereótipos, as ideologizações e tudo que a gente está vendo aí, distanciando as pessoas do verdadeiro entendimento de quem é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os autores modernistas passaram, assim, a se afastar desse aspecto relevante, o da divindade de Cristo, daquele que deve ser adorado, porque é o verbo divino feito carne, Deus feito homem. Por isso eu gosto muito daquele canto, bem desse tempo litúrgico do Advento, ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos ao nosso Senhor. Porque vendo apenas Jesus vendo apenas como Jesus humano, sob esta ótica, vendo só sob essa ótica do Jesus humano, aí a gente consegue, né, explicar de algum modo a dificuldade de compreensão hoje do maior acontecimento da história, que dividiu a história em antes e depois. O da primeira vinda do próprio Deus, Deus, verbo feito carne, que veio até nós, Deus que veio até nós para a nossa salvação. Isso só é possível, sabe, porque é divino e humano. Então, quer dizer, é o verbo feito carne. Assumiu, né, a humanidade, mas como verbo divino logos, que veio até nós para a nossa salvação. Então, se deixar de lado o caráter revelado, a divindade de Cristo, aí a compreensão da história fica do jeito que está, como vocês estão vendo. Agora, veja bem, depois da pandemia de 2020, que a gente sabe, século XXI, 2020 é o marco. A primeira metade do século XXI, 2020 é o marco. Tá? Com as consequências que estão aí até hoje. E vão vir desdobramentos daqui para frente que a gente já sabe. Mas dentre tantas coisas que estão acontecendo depois de 2020, há um outro aspecto curioso que vocês vejam. 2 anos ficaram durante a Semana Santa as igrejas fechadas, durante a Semana Santa. Agora, aí, tempo do Advento, começando o Natal, está começando tudo de novo. Bem nessa época, porque isso é proposital. Claro que é proposital, porque o que está vindo aí, como a gente sempre tem falado, é uma agenda profundamente anticristã. Então, tudo é proposital para criar, sabe, esse distanciamento e de privar as pessoas do clima, tá, que antes havia, e impor outra mentalidade, outros valores, tá, condicionar as pessoas a isso e forçando esse distanciamento daquilo que a cultura cristã, durante séculos, tá, garantiu instituições que existiam para defender, proteger as pessoas dos abusos cometidos, etc, etc. E quando as instituições vão se descristianizando, as pessoas vão ficando cada vez mais fragilizadas, cada vez mais abandonadas, cada vez mais largadas. Por quê? Porque a seiva cristã que havia nas instituições foi sendo diluída, foi sendo sugada, foi sendo extirpada e está do jeito que a gente está vendo. Então, a gente viu que tem visto que a obsessão desta casta de tecnocratas, como a gente sempre fala, com a biotecnologia, a cibernética, eles estão aí ansiosos, como vocês sabem, por resetar tudo e impor artificialmente um outro fato. Eles estão querendo isso, eles querem criar um outro fato histórico, divisor da história, tá? Eles estão querendo isso, trabalhando nisso, para fazer de novo, um em antes e depois. Eles querem isso, um antes e depois. Por isso essa questão do grande reset é um pouco isso, um antes e depois, para aí sim a sociedade ficar, tá, sob o controle deles, sob a ótica deles, com essa teia global, tá, com toda essa tecnologia, enredando tudo e todos, controlando tudo e todos, lucrando com isso, e com isso tudo, com a agenda que aí está, tá, eles estão obcecados nisso, e com tudo isso, fazendo o quê? Pavimentando a ação do anticristo. A gente sabe disso,
Então, a agenda do globalismo é a pavimentação disso. Então, a gente como cristão, tá? Sabendo disso, a gente é desafiado a dar o testemunho da verdade e da fé em meio a essas forças que estão querendo negar, isso já faz muito tempo, né? Por isso daí o eclipse que a gente está aí vendo, eles querem negar a única luz do mundo, única luz do mundo, o caminho, a verdade e a vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que este tempo do advento, para nós cristãos, possa nos iluminar com a luz de Cristo, ontem, hoje e sempre, e rezar, e para que a gente possa rezando, né, que a gente possa rezar e cantar, como o salmista diz, mostrai, ó Deus, o vosso poder. Esse poder com que atuastes em nosso favor, porque Deus conhece os seus, Deus sabe dos seus, Deus agrega os seus, é Ele quem chama, é Ele que agrega, é Ele que une, é Ele que opera, é Ele que está à frente e é Ele que vai fazer a distinção depois. Então, Deus sabe quem é dele. Deus sabe quem é dele, quem está com ele. Deus sabe. Por isso que está aqui esta oração do Salmo. Mostrai, ó Deus, o vosso poder. Esse poder com que atuastes em nosso favor, porque é esse poder de Deus que com um só sopro faz desabar todas as torres de Babel que aí estão ao longo da história. Por isso que a gente sempre fala também que é preciso saber de que lado estamos, porque queremos estar do lado do Senhor da vida para não ser vítima do sopro de Deus, porque a mão de Deus é leve para o justo, pesada para o iníquo. E no seu retorno, no juízo final, ele fará a distinção, como sabemos e cremos firmemente nisto. Por isso o Salmo, mostrai, ó Deus, o vosso poder, esse poder com que atuastes em nosso favor. Salmo 67, 29. Porque a nossa fé cristã, solidíssima, confirma que ontem, hoje e sempre, o nosso Deus é um Deus que salva. Salmo 67, 21. Por isso, a gente, com alegria, né, nesse tempo do advento, canta: ó, vinde, adoremos.